O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Com Miguel Prata Roque e Cecília Meireles. Cecília Meireles, comece por si. Foi uma surpresa este chumbo ou era mais que previsível? Boa tarde. Bom, eu acho que em algumas coisas ele era uma hipótese que estava em cima da mesa, noutras eu acho que foi uma surpresa. Agora, eu gostava de começar pelo princípio. O que foi chumbado não foram os dois decretos, o que foi chumbado foram normas constantes dos dois decretos e, portanto, eu começava por aí. Há normas daqueles decretos que não foram declaradas inconstitucionais e, portanto, ao contrário, podem ser consideradas, embora tecnicamente não seja assim que se diz, mas podem ser consideradas válidas e constitucionais. Por exemplo, a exigência de maiores prazos para se pedir a nacionalidade, a diferenciação positiva para europeus e países falantes de português, os requisitos mais exigentes de ligação efetiva a Portugal para a aquisição de nacionalidade, tudo isso não foi declarado inconstitucional. Portanto, é importante deixar aqui este esclarecimento. O próprio decreto da sanção acessória de perda de nacionalidade não foi, na sua totalidade, declarado inconstitucional. Portanto, estes institutos podem continuar a existir. O que é que foi declarado? Portanto, a primeira parte de normas é essas que não são declaradas inconstitucionais. Quais são as duas partes, eu dividi em dois grandes grupos as normas que foram declaradas inconstitucionais. Num caso, foram normas por violação do chamado princípio da determinabilidade, por o Tribunal Constitucional ter achado que eram havia conceitos imprecisos e estão em causa duas normas e eu acho que aí a correção, basta densificar os conceitos, não basta dizer, há coisas que, como é evidente, quando se está a tratar de coisas tão graves, que têm que ser densificadas e, portanto, eu aqui percebi a razoabilidade, digamos assim, do Tribunal Constitucional, acho que faz sentido. Há um terceiro grupo de normas, que são as mais sensíveis, que foram consideradas manifestamente desproporcionais e arbitrárias por desproporcionais pelo Tribunal Constitucional e que eu, respeitando o Tribunal Constitucional e a sua opinião jurídica, enquanto cidadã, acho que não tem razão. Acho que preferia ver no meu ordenamento jurídico coisa diferente. O que é que são estas normas? São basicamente as normas que diziam, primeiro, que para adquirir a nacionalidade portuguesa não se podia ter sido condenado a pena de prisão por um crime punível com mais de 2 anos. Portanto, o Tribunal achou que isto era desproporcionado e eu aqui acho que haverá espaço para discutir se são 2, se são 4, mas acho que tem lógica que haja esta exigência de não condenação por um determinado tipo de crimes, sendo que crimes puníveis com prisão efetiva são sempre crimes já de alguma gravidade. E depois a existência da sanção acessória de perda de nacionalidade. E aqui, basicamente, o que o Tribunal Constitucional vem dizer é que apenas é constitucional se o crime em causa puser em causa a segurança do Estado ou tiver associado a terrorismo. E acha, por exemplo, que é desproporcionado o Estado português exigir ou aplicar como sanção acessória, por exemplo, para alguém que tenha adquirido a nacionalidade portuguesa e depois mate 3 ou 4 pessoas, acha que é excessivo a sanção acessória de perda de nacionalidade. Eu, enquanto cidadã portuguesa, não acho. Acho que se alguém tiver uma multa de trânsito e por isso perder a nacionalidade, acho que isso é desproporcionado e excessivo. Agora, crimes de gravidade, e estavam em causa crimes de bastante gravidade, não me parece, mas foi essa a posição do Tribunal Constitucional. Miguel, sobre a lei da nacionalidade. Bom, eu acho que este acórdão demonstra que o atual governo está a governar em contramão. Repare que esta é uma das medidas que foram logo apresentadas pelo governo no primeiro Conselho de Ministros. No primeiro Conselho de Ministros, o governo queria resolver o problema da lei dos estrangeiros, o problema da lei da nacionalidade e o problema do retorno, ou seja, da devolução de cidadãos imigrantes ilegais em Portugal. E, curiosamente, nesta lei, associou-se ao Chega para obter esta alteração e este resultado final. Aliás, quase todas as normas que são declaradas inconstitucionais por unanimidade do Tribunal Constitucional são normas que o PSD negociou com o Chega e por iniciativa desse mesmo partido. Significa que o Partido Social Democrata escolheu o seu parceiro de governação para os próximos 3 anos, porque manifestamente o Partido Socialista estava disponível, e aliás também para as pessoas perceberem lá em casa,
Nós estamos a falar aqui de um momento que é a fiscalização preventiva, ou seja, a lei não foi publicada ainda no Diário da República e a Constituição, excepcionalmente relativamente às leis orgânicas, a lei da nacionalidade é uma lei orgânica que exige maioria absoluta para que seja aprovada, permite que 1/10 dos deputados possam requerer fiscalização preventiva. Foi isso que foi feito. Qual é o problema para mim relativamente a esta lei do ponto de vista político, mas também... E já agora, é uma derrota dessa aliança? Parece-me evidente. Essa derrota Essa aliança, aliás, esmagadora, porque aquilo que nos tem feito convencer é que o Tribunal Constitucional está maniatado politicamente, é que tem uma visão esquerdista, é que há uma maioria no Tribunal Constitucional que não se consegue compreender. Porque, repare, o Parlamento nomeia 10 juízes do Tribunal Constitucional. Tradicionalmente, 5 estão à esquerda e 5 estão à direita, e depois esses 10 juízes escolhem por cooptação, ou seja, são os próprios juízes que escolhem 3 juízes que devem ser imparciais, independentes, com essa isenção a toda a prova. E houve aqui juízes indicados pelo PSD e pelo CDS que também votaram no sentido da inconstitucionalidade. Aliás, eu desafiava a atual maioria parlamentar ao seguinte: o artigo 279 da Constituição permite que o Parlamento confirme por maioria de 2/3 normas que foram julgadas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional em fiscalização preventiva. Se calhar era bom que o PSD se associasse ao Chega e que a Iniciativa Liberal, que diz defender as liberdades individuais, se juntasse também a esse partido de extrema-esquerda para insistir nestas normas que violam princípios tão básicos como princípio da confiança, concreta, não é? Princípio da confiança, princípio da igualdade. Eu ouvi algumas pessoas também de extrema-direita a dizer isto revela que temos que rever a Constituição. Mas que Constituição é que querem rever? Querem rever o artigo que diz que nenhum cidadão pode ser tratado de forma diferenciada perante a lei? Querem rever o artigo que diz que o Estado tem que ser uma pessoa de bem e tem que honrar o princípio da confiança e da segurança jurídica? Querem rever o princípio da proporcionalidade que diz que não podem ser aplicadas medidas restritivas que sejam excessivas, arbitrárias e que tenham alternativas menos lesivas? Obviamente que isto é um beco sem saída e, portanto, o PSD... Mas acham, Miguel, que esse é o caminho? Não, eu acho que manifestamente o PSD tem que fazer um ato de contrição. Aliás, eu tenho que elogiar a Cecília, que ainda que não tenha responsabilidades, eu discordo desta decisão do Tribunal Constitucional. Estou a deixar isso absolutamente claro. O meu apontamento é só este. Tenho que elogiar a Cecília, mas eu e a Cecília temos uma vantagem, é que não exercemos funções partidárias e, portanto, somos livres naquilo que dizemos neste programa. Devo elogiar a Cecília porque está a defender a sua visão relativamente à lei. Eu notei foi um silêncio surdo durante a tarde, porque em vários programas de televisão e em programas de rádio, deputados do PSD e do CDS recusaram-se a participar nesses debates, porque ainda estão, obviamente, a congeminar a estratégia para saírem do buraco onde se enfiaram. Mas acho que, entretanto, enquanto estávamos a vir para aqui, que eles já terão falado. Portanto, a crítica já desapareceu. Eu sei que nós vivemos em tempos em que sai um acórdão do Tribunal Constitucional e se por acaso os partidos tiverem a peregrina ideia de o querer ler antes de o comentar, são mais ou menos triturados e a opinião já está feita ainda antes deles poderem ler o acórdão e, portanto, têm que se pronunciar antes de o ler. Mas, aparentemente, os partidos que formam o governo têm esta ideia muito conservadora. Foram ler o acórdão e, entretanto, a ideia já está formada e eles ainda não reagiram, mas acho que, antes de entrarmos aqui, reagiram. Vamos lá ver. 2 pontos. O governo está em contramão. Bom, vamos lá ver. Ou nós consideramos que não havia aqui problema nenhum e que a lei da nacionalidade estava bem como está, mas eu acho que até mesmo o PS, nesse ponto, já percebeu que havia aqui algumas coisas que tinha... De facto, havia um problema de falta de exigência que se estava a sentir. Nós estávamos a deixar que pessoas adquirissem nacionalidade sem que elas se sentissem portuguesas, sem que se sentissem parte da nossa comunidade. Portanto, a lei era pouco exigente e eu acho que esse problema era real. E tanto era real que, em relação a muitas normas, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade e eu não vejo que estejam a dizer atenção, porque a lei da nacionalidade tornava era tudo muito difícil. Depois... aliás, devo lembrar que já fomos a votos a seguir a estes factos e o povo português, ou a maioria do povo português, não discorda. Eu bem sei que a Constituição, pode haver coisas que sejam muito populares e ainda assim constitucionais. Este juízo que eu estou a falar não é um juízo de constitucionalidade, mas é um juízo do sentimento da maior parte da população. E se nós não queremos criar aqui um problema sério social, nós não podemos... A aquisição da nacionalidade tem que corresponder ao sentimento
da comunidade em determinado momento. Eu acho que isto que é uma E estas uma 4 evidência. normas fazem falta para ser... Como lhe estava a dizer, as que têm a ver com normas indeterminadas, eu acho que estes conceitos, sim, devem ser pouco deixados à discricionariedade. Não me agrada que sejam. Agora, este assunto em particular, e eu volto a chamar a atenção para ele, eu respeito o Tribunal Constitucional, não concordo com o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional vir dizer que viola o princípio da proporcionalidade, que é desproporcionado e que é arbitrário, e nós estamos a falar, eu já ouvi falar da alteração da Constituição, nós estamos a falar de princípios básicos do Estado de Direito Democrático. Não se pode vir a alterar. O que está em causa não são partes ideológicas, são partes que não se podem alterar. Mas pode haver divergência interpretativa. Vamos lá ver, claro. É verdade que há muitos Estados de Direito Democráticos que têm estas normas ou até outras piores e mais exigentes e não deixam por isso de ser Estados de Direito Democrático. Esta é uma interpretação que o Tribunal Constitucional está a fazer e que eu acho que é política, sim, e que é um papel que ele não devia exercer. Entendeu? Exerceu, eu acho que não devia exercer. Porque, basicamente, o que nós estamos a dizer não é legítimo, o que o Tribunal Constitucional veio dizer o Estado português não pode dizer que alguém que adquiriu a nacionalidade portuguesa por viver cá há 10 anos e que faz parte de uma gangue de tráfico de droga, que já matou 3 pessoas, vai ser julgado, é condenado, não pode ser condenado numa sanção acessória de perda de nacionalidade. Eu, como cidadã portuguesa, acho que deve poder ser. Por um juiz, com regras, e acho que isto não viola em nada o princípio da proporcionalidade e princípios e regras básicas de democracias liberais e de Estados de Direito democráticos. Mas, lá está, discordando ou não discordando, o Tribunal Constitucional é o Tribunal Constitucional. Miguel, esta questão tem que ser abordada, no seu entender. Esta questão da nacionalidade, é preciso abordar esta questão, porque não há debate nem nada na sociedade que se faça hoje em dia que não se fale de imigração e de nacionalidade. Bom, eu acho que há aqui uma... São diferentes. Sim, são diferentes. É isso são mesmo, diferentes. é isso que eu queria dizer. Mas, de qualquer maneira, os temas estão sempre lá, não é? Sim, claro. Aconteça o que acontecer. Porque às vezes a imigração termina na nacionalidade. Exato. Pronto, é isso. Eu acho que há aqui um pecado de origem que é o seguinte, é que tentou-se confundir a questão da nacionalidade com a questão da imigração. Porque cerca de 65% das aquisições de nacionalidade no ano 2024 foram, por exemplo, de judeus sefarditas, que nem sequer falam português. Já foi revogada. Que nem sequer falam português e que não têm manifestamente nenhum vínculo efetivo com o território nacional, não residem cá. Outra grande parte da aquisição deve-se, por exemplo, a cidadãos brasileiros ou de outros países africanos que falam português, que por terem um avô português têm direito, então, a pedir a naturalização. Essa é também uma fatia muito importante dos casos de aquisição de nacionalidade. Ora, esta lei até vai aumentar esses casos de aquisição de nacionalidade, porque diz que quem tenha um bisavô português ou uma bisavó portuguesa tem direito a adquirir a nacionalidade. O meu ponto é este. Porquê que cada Estado tem direito a definir qual é a sua nacionalidade? É porque só os nacionais é que concorrem para a definição das leis que regem uma comunidade. Significa que todos os estrangeiros que estão a residir em Portugal não podem participar na aprovação de regras fiscais, de regras relativamente ao acesso à saúde, regras relativamente ao acesso à educação. Quer dizer que são, de certa forma, do ponto de vista democrático, párias. Porque nós só aceitamos limitar as nossas liberdades porque podemos participar num processo democrático de formação da vontade legislativa. E esses estrangeiros não podem fazê-lo. A lei dizia que podiam passar a fazê-lo passado 5 anos. Mas eu devo dizer, eu discordo da solução política, isto já não é uma questão de nacionalidade, de inconstitucionalidade, discordo dessa solução, mas compreendo que se possa estabelecer um período mais longo de aquisição de nacionalidade. Basicamente isto o que revela é que a direita tem medo dos votos dos imigrantes, porque sabe como os tem tratado ao longo dos últimos anos. Olha, eu acho que porque ainda ouvi o Ministro dos Assuntos da Presidência uma vez a dizer o Partido Socialista quis fazer uma transformação sociológica do país. O que é que ele queria dizer? O que ele queria dizer é, como nós temos a taxa de natalidade em regressão e como são os imigrantes que contribuem para que nós não tenhamos uma inversão da pirâmide demográfica, os filhos desses imigrantes que são alvo de bullying nas escolas primárias enquanto cantam "Isto aqui não é o Bangladesh",
Obviamente que mais tarde ou mais cedo se vão erguer para lutar pelos seus direitos. O que quer o PSD e o CDS é que eles só o façam daqui a 10 anos e não daqui a 5 anos. Isto é exatamente um discurso igual ao do André Ventura, só de sinal contrário. É exatamente a mesma não é coisa. Verdade. Nem estava à espera de uma coisa, porque é exatamente a mesma coisa. Vamos lá dizer. Dizer que a direita só não quer a lei da nacionalidade e a lei da imigração de uma determinada forma porque tem medo destes votos, é exatamente o mesmo argumento que eu ouço mais à direita dizendo o PS só quer isto porque quer comprar os votantes, quer trazer as pessoas para cá para depois virem votar no PS e votarem à esquerda. É exatamente o mesmo argumento. Eu acho que isto são argumentos de irracionalidade. Então qual é a razão dos 10 anos? Porque é que uma pessoa durante 10 anos não participa na feitura de leis? Porquê? Porque uma coisa é uma pessoa ser bem-vinda para trabalhar e para residir em Portugal. Mas outra coisa muito filhos, pode diferente casar-se. é ser português. Uma coisa é ter filhos e casar-se, outra coisa é ser português. Eu, para a aquisição da nacionalidade, acho que é exigível uma ligação efetiva ao país e que essa ligação tenha um mínimo de exigência. Desde logo, eu acho que alguém, para ser português, deve saber falar português e deve conhecer o mínimo da história de Portugal. Claro. Acho que isto que é mais ou menos uma evidência. A lei atual já prevê. Acho que isso é mais ou menos uma evidência. A lei atual já prevê e já prevê exames para aferir esse conhecimento. Com estas alterações que agora foram aprovadas e que o Tribunal Constitucional não declarou inconstitucionais, não, essa queria era que se conhecessem os símbolos. Existe esta ligação. Que símbolos são esses? É o fado, efetiva. É a Torre de Belém, não, é o Galo Barcelos. Os símbolos Barcelos. são aqueles que a Constituição da República Portuguesa diz que são símbolos, como é evidente, não é? Desde logo a bandeira e o hino. São símbolos, ainda são símbolos da República Portuguesa, ou não? O Ronaldo já resolveu esse problema. Não há ninguém em nenhum canto do mundo que não conheça a bandeira portuguesa. É assim, quando os argumentos começam a ser da lógica do quem é que sofre bullying nas escolas, Mas vocês é que estão a contribuir por isso. Peço imensa desculpa. Eu peço muita desculpa. Eu não sei quem são vocês. Desculpa, mas vocês têm que assumir a responsabilidade das políticas e das medidas que adotam. Eu não assumo a responsabilidade de participar em nenhuma feira, porque eu aprecio muito feiras, mas é para fazer compras, não é para fazer política. E, portanto, vamos lá ver. Se nós estamos a dizer, se a lógica disto é os que querem votos para aqui, os que querem votos para ali, eu acho que entramos aqui num debate, ok, que deve ser muito giro nas redes sociais, dá muitos votos, se calhar até dá muitos votos, mas o dano que causa, e aqui eu acho que a palavra é apropriada, o dano que causa à nossa nação, que é apenas não o país em que vivemos, mas também o país que havemos de deixar aos nossos filhos e aos nossos netos, eu acho que é grave. E é por isso mesmo que eu acho que estas discussões não devem escalar para argumentos que são completamente irracionais, como dizer assim, os filhos dos estrangeiros passam à frente dos meus filhos a entrar para a creche, os filhos dos portugueses fazem bullying nos meus filhos. Não é admissível o bullying, nem é admissível critérios que sejam baseados na nacionalidade. Entendamos isto e paremos de dar argumentos que são tolos. O ex-ministro da Defesa, Paulo Portas, criou o Dia da Defesa Nacional. Só são convocados para o Dia da Defesa Nacional cidadãs e cidadãos portugueses. Significa que se nós queremos integrar imigrantes em Portugal, estamos a integrá-los melhor e a ensinar melhor os valores que presidem à nossa história coletiva, chamando-os para a nossa comunidade e não excluindo-os. Aliás, o que se tem visto nos últimos anos, neste ano e 9 meses de governo PSD-CDS, é que há cada vez mais pessoas excluídas da educação, excluídas da saúde, e isso era muito importante que fosse resolvido através dessa pertença a esse coletivo nacional. Só um último apontamento, para ver a hipocrisia deste governo. Mas a nacionalidade é o corolário dessa presença, não é o pressuposto. A lei já dizia que ninguém se podia naturalizar. A lei já dizia que ninguém se podia naturalizar se tivesse cometido uma pena que fosse superior a 3 anos de prisão, ou então que colocasse em causa a segurança nacional ou a ordem pública. Portanto, já lá havia a cláusula na norma. Mas o que é que esta maioria, aliada à extrema-direita, quis fazer? Convencer as pessoas que os imigrantes são delinquentes, como se não houvesse portugueses criminosos, como se não houvesse um colega meu de faculdade que acaba de ter sido detido e está a ser averiguado por crimes absolutamente inomináveis. A maldade, a perfídia, o desrespeito pelo direito não tem nem etnia, nem cor de pele, nem nacionalidade. E, sinceramente, as palavras têm simbologia e este governo está a utilizá-las de forma errada. Gostava muito de ter falado sobre o debate de hoje. Eu por acaso terminava, já que falou do ex-ministro da Defesa Paulo Portas, eu terminava com com 2 frases que ele costumava dizer sobre isto e que eu acho que permanecem absolutamente atuais, apesar de já terem mais de 20 anos.
rigor na entrada, humanidade na integração. É isso que se deve fazer na política de imigração. Muito obrigada, até para a semana. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.